Caro presidente Mauro Pereira, quero lhe agradecer pela capacidade de incorporar os desafios da vida e flexibilizar a absorção do meu pronunciamento, queridos deputados, queridas deputadas. Esse desafiador ano de 2015 exige, ao seu final, que nós possamos nos debruçar nos desafios que ele apresentou para o país e para seu povo, e também naqueles que dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que eu tive a responsabilidade de presidir. As marcas do período tornaram ainda mais relevantes os temas que a Comissão Permanente da Câmara dos Deputados tem a responsabilidade de enfrentar. No momento de grande instabilidade geopolítica mundial e de crescente crise política interna, de tensões na esfera do parlamento brasileiro, estas foram desafiadoras. O ambiente no âmbito mundial foi marcado pela multipolaridade e acirramento da tensão entre as grandes potências, especialmente no que se refere às disputas em relação ao controle político no Oriente Médio, pela crise migratória, a ameaça mundial do terrorismo, o aprofundamento da crise econômica mundial e a integração societária pela informação acelerada da inovação tecnológica. Deputados e deputadas, enfrentou-se uma permanente crise econômica que fragilizou as economias nacionais, principalmente dos países emergentes, e as conquistas dos trabalhadores nos países desenvolvidos. Cresceu a interferência das grandes potências na disputa por mercados, particularmente, volto a me referir, no Oriente Médio, o que levou à ampliação de conflitos étnicos, fronteiriços, territoriais, à queda de governos e à desestruturação de suas economias. Neste ambiente, disseminou-se a praga do terrorismo e as consequências dramáticas de perdas de vidas inocentes que esta praga produziu em todo o mundo. A intensificação da disputa pelos mercados nacionais tem levado a alterações na regulação do comércio mundial, com certo esgotamento dos fóruns multilaterais e a fragmentação das relações comerciais através da proliferação de tratados e acordos regionais. Nesse contexto, cada nação, cada povo enfrenta grandes obstáculos para alcançar seu objetivo, que é central, que é a busca das melhores oportunidades para seu desenvolvimento. Não há dúvida de que o melhor ambiente para essa construção é o mundo de paz e de cooperação mútua. Quero aqui me referir e prestar uma conta aos desafios legislativos que foram postos na Comissão de Relações Exteriores. No âmbito da produção legislativa, a comissão realizou 34 reuniões deliberativas com a apreciação de 92 proposições, incluindo projetos de lei, mensagens, projetos de decreto legislativo e requerimentos. Foram realizadas, senhor presidente, 32 audiências públicas, envolvendo 122 convidados, que atuaram como expositores e debateram as principais preocupações em relação às relações internacionais e à defesa nacional. Vale destacar que 5 ministros de Estado e outras amplas autoridades governamentais compareceram ao colegiado em atendimento ao chamamento constante dos requerimentos. A CREDEM, nesse período, teve o desafio de debater e apreciar propostas legislativas de grande importância. Destacam-se aqui os acordos celebrados entre os países do bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
referentes ao arranjo contingente de reservas e ao novo Banco de Desenvolvimento. Assinamos também, e apreciamos e aprovamos, o Acordo de Defesa de Concorrência do Mercosul, o protocolo adicional do Tratado Constitutivo da Unasul sobre compromisso com a democracia, o Acordo de Cooperação Tributária para a implementação da Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras com os Estados Unidos e com a Rússia, a Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda. Quero aqui dizer que também, na esfera de relações exteriores, tivemos grandes desafios. No campo da diplomacia parlamentar, a comissão recebeu visitas de embaixadores e delegações de 70 países de todos os continentes. Oportunidade em que se discutiu a necessidade de organizar e intensificar as relações de cooperação e de amizade entre os respectivos parlamentos. Nesse esforço, ampliou-se o papel dos grupos de amizade, que se estruturaram no sentido de facilitar a tramitação de proposições e contribuir no diálogo entre os governos. Temos que assumir, e assumiram, grande relevância nesse período, os relativos debates sobre a política migratória, a adequação da política sobre refugiados, a prevenção ao terrorismo, pela aproximação das Olimpíadas. É política de apoio aos brasileiros no mundo, uma preocupação da comissão. A cooperação humanitária, ao impasse na cooperação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, a nova arquitetura financeira global, ao Tratado das Nações Unidas sobre o comércio de armas e a integração via Mercosul, Unasul e CELAC. Senhores deputados, durante todo o período de funcionamento da CREDEM em 2015, contamos com uma profícua e nova relação com o Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, foi um dos primeiros a comparecer às nossas reuniões, ainda no mês de abril. Em sua fala, o ministro lembrou que era necessário analisar e desenvolver a preocupação com as relações com os países fronteiriços, particularmente em relação à América do Sul, e a necessidade de reforçar as relações com o Mercosul e a Unasul. Estes e outros temas estratégicos para as relações exteriores do Brasil foram tratados pela CREDEM, sempre em cooperação com a equipe do Itamaraty. Podemos notar como é capilarizadora a ação do Itamaraty pelo mundo e como o Estado brasileiro precisa investir e garantir a qualidade deste trabalho. Alguns temas certamente continuarão vigorando com força no próximo período. Pelo que se apresentou durante este ano, destaco aqui alguns deles. Um deles diz respeito à cooperação humanitária, que precisa ser ampliada na esfera das Nações Unidas. Queremos lembrar aqui que expressamos nossa solidariedade à Organização de Médicos Sem Fronteiras, que realizaria aqui na Câmara dos Deputados um seminário para abordar os desafios que esta cooperação humanitária apresenta para atender às demandas de todo mundo. Lamentavelmente, atingidos por ataques terroristas em suas unidades hospitalares no Oriente Médio, tivemos que adiar para o próximo ano a realização desse importante seminário. Tivemos também com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e também para os refugiados palestinos. Um dos temas que foi abordado em visitas com organizações da sociedade civil foi exatamente a necessidade
de debatermos as metas dos objetivos do milênio que está no bojo da Agenda de 2030 e define 17 objetivos e 169 metas para o desenvolvimento sustentável, assinados por 193 países, que deve ser alcançada em 15 anos. Estes vêm para substituir os objetivos aos quais nós nos concentramos ao longo destes anos. Neste sentido, recebemos representantes da ABONG e de 40 organizações da sociedade civil, que nos fizeram um apelo para que o governo brasileiro agilize a estruturação da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, uma meta que, sem dúvida, se faz cada vez mais necessária nos desafios que nós estamos enfrentando pelo mundo. Do ponto de vista da sustentabilidade, nós queremos registrar aqui e aplaudir o acordo que foi assinado agora na COP21, com uma importante colaboração da representação brasileira, que contribuiu intensamente para que se viabilizasse um acordo que poucos acreditavam que pudesse ser realizado. Por fim, o tema do desenvolvimento econômico dos países do Mercosul e da Unasul e sua inserção mundial continuará como uma discussão ainda inconclusa, porque nós precisamos levar a bom termo o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, intensificar o debate, se interessa ao Brasil estabelecer e se aproximar do acordo do Transpacífico, que está em debate entre 12 países. Nós estamos aqui, lembrando, senhor presidente, que a esta comissão compareceram representantes de blocos que estão em desenvolvimento, como foi o caso dos 11 países que integram o novo bloco recentemente instalado da ASEAN, de países integrados por países da Oceania e da Ásia. Queremos aqui destacar, embora tenha sido frequente a polarização em torno da política externa brasileira, os integrantes, os membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional asseguraram uma convivência que permitiu a tramitação dos projetos com base na compreensão de que relações exteriores e política são questões de Estado e que a ele nós não devemos contaminar com a posição de oposição e de situação. Cumprimento aqui todos os membros integrantes, homens e mulheres, da Comissão de Relações Exteriores, pela sua capacidade de buscar a coexistência nas suas diferenças, nas opiniões contraditórias e contrárias em relação à política externa, com a capacidade de absorver, de compreender que era necessário aprovar os acordos fundamentais que aperfeiçoaria a relação entre os países do mundo no mercado mundial. Me refiro neste momento às questões relativas à defesa nacional. A Comissão de Relações Exteriores teve como grande desafio neste 2015 contribuir no debate da crise de financiamento que os projetos estratégicos das Forças Armadas enfrentaram. Garantimos-lhes emendas ao orçamento, mas condenamos de forma incisiva o nível de contingenciamento a que este setor foi submetido. Nós não conseguimos entender e nem concordar que projetos estratégicos fundamentais para a soberania nacional tenham seus poucos recursos ainda contingenciados. A CREDEM teve 3 audiências com a presença dos ministros da Defesa do período, Jacques Wagner e Aldo Rebelo,
para discutir as ações desenvolvidas. Chamou autoridades para debater a segurança na faixa de fronteiras e realizou um debate especial sobre o papel do Exército na Amazônia. Reflexão especial se deu na última audiência com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que sugeriu o debate em torno de um financiamento mais permanente para a área de defesa, com o estabelecimento de um percentual do produto interno bruto para que fosse destinado a esta área. Digo aí, senhores deputados e senhoras deputadas, que esta comissão e esta presidência sai com o compromisso de se embandeirar deste projeto para que o reforço da defesa nacional e da soberania seja garantida com o permanente financiamento dos projetos estratégicos, particularmente das Forças Armadas. Há projetos de longo alcance de sentido estratégico para a nossa soberania, sob responsabilidade das Forças Armadas, cujo desenvolvimento não pode sofrer solução de continuidade, sob pena de graves prejuízos. Refiro-me aqui, entre outros, ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, sob responsabilidade do Exército, ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, sob a responsabilidade da Marinha, e ao projeto FX-2 dos caças Gripen, que modernizarão a Força Aérea Brasileira. Senhor presidente, o Brasil é um país de tradição pacífica, que defende os caminhos de negociação e conciliação para enfrentar os diferentes conflitos cada vez mais presentes no mundo. Mas isso não pode significar uma atitude de subestimação da nossa atividade de defesa. Temos fronteiras, deputados e deputadas, com 10 países. Nossa zona costeira tem aproximadamente 8.500 quilômetros de extensão e com grande diversidade de uso. O precioso território da Amazônia, com toda a sua diversidade, apresenta cada vez mais exigências, sem falar o que representam os novos desafios da exploração do pré-sal. Não somos uma ilha, caro presidente Mauro Pereira, caros deputados e deputadas. O mundo está permeado de enfrentamentos radicais e de ações de intolerância. O Brasil precisa estar pronto para defender sua política de paz, preparando-se para a dissuasão. A sociedade tem que se apoderar do debate e da construção de uma política nacional de defesa moderna e democrática. O grande desafio que ainda se vive nesta etapa da vida brasileira é convencer a sociedade que o debate sobre defesa nacional não é um debate exclusivo dos militares. A política de defesa nacional tem que ser compreendida como responsabilidade compartilhada entre a sociedade, com certeza, senhor deputado, e que a sociedade tem que compartilhar com todos os responsáveis para garantir que a soberania nacional seja um compromisso de todos. Com satisfação, concedo uma parte ao deputado Heráclito Fortes, membro da comissão atuante, decisivo na sua contribuição, demarcador das suas opiniões, sempre concernentes à sua experiência enquanto presidente da Comissão do Senado Federal. Minha cara deputada João Moraes, infelizmente não acompanhei o seu pronunciamento desde o início. Essa última parte me interessou muito, principalmente com a responsabilidade que Vossa Excelência tem de presidente da Comissão de Relações Exteriores, quando fala na paz, quando fala nos ventos que estão assoprando nessa direção. E nós temos 2 exemplos, a Venezuela e a Argentina. É um redirecionamento altamente positivo. Eu vim, como Vossa Excelência sabe, da reunião do Parla Sul. E nós tivemos lá
a posse dos membros do Parlamento da Argentina, que passaram a ser representantes exclusivos. Eles são única e exclusivamente membros do Parlatino. Processo esse que o Brasil terá que passar. E viu uma coisa fantástica. Todos diziam que Cristina Kirchner tinha perdido o poder, mas mantinha majoritariamente força no Congresso. Pois bem, lá, o seu candidato a vice-presidente na cota da Argentina no Parlasul perdeu fragorosamente, não só na votação interna da Argentina, como também no apoiamento dos países que fazem parte do Mercosul. Vossa Excelência tem razão e eu lhe parabenizo. Novos ventos. Agora vamos acabar com essa história de vento de direita, de vento de esquerda. São ventos de liberdade. Combater a arrogância, a prepotência, o cerceamento da liberdade. E é isso que nós precisamos. Portanto, Vossa Excelência, com a responsabilidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores, dá um depoimento histórico a esta casa. Muito obrigado. Agradeço, deputado Heráclito, sobretudo contando com a contribuição de Vossa Excelência para fortalecer cada vez mais os fóruns e as instâncias do Parlatino e as relações do Brasil no interior do Mercosul. Concedo a palavra com satisfação ao deputado Vicentino. Minha nobre colega João Moraes, eu quero me expressar apenas para dizer uma coisa que eu considero importante falar, além da sua própria fala, totalmente coerente em tudo que está falando. Parabenizar Vossa Excelência, dizer que o Estado de Minas Gerais só pode ter muito orgulho da sua gestão, do seu mandato, mulher guerreira, e que faz parte de um partido, nosso parceiro e irmão. O PCdoB tem demonstrado a cada dia, a cada debate, coragem, coerência, compromisso. E por isso eu tenho certeza que falo, inclusive, em nome da minha bancada e dos companheiros com quem eu me relaciono na fábrica, no campo, no interior, na cidade, operários intelectuais. Vocês são grandes parceiros e assim vamos continuar, porque nossa causa é muito maior do que uma simples emenda, do que um debate interno por troca de poder. Parabéns e obrigado por você estar entre nós, nos ajudando nesta caminhada. Obrigada, deputado Vicentino. Eu sei que Vossa Excelência foi um dos participantes do Fórum Social que se realizou paralelo à reunião dos chefes de Estado do Mercosul. E sei o quanto que está sendo necessário e fundamental o debate entre os trabalhadores da América Latina na garantia dos seus direitos. Quero ir concluindo, senhor presidente, agradecendo profundamente a todos e todas membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E o faço nas pessoas dos membros aqui presentes, deputado Arlindo Chinaglia, deputado Heráclito Fortes. Expressões de pensamentos diferentes em torno da política externa brasileira, mas expressão do que existe de mais aprofundado, de mais articulado no debate que se realiza naquela comissão. Quero também destacar aqui a contribuição decisiva da nossa equipe da Secretaria Executiva na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Sem a colaboração deles, cotidiana, renitente, determinada, nós chegaríamos ao espaço de realização que nós chegamos. Agradeço também às secretarias de relações de cooperação dos ministérios. Nós temos assessorias parlamentares do Ministério da Defesa, do Ministério de Relações Exteriores, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sempre dispostos a contribuir na formulação de propostas, na adequação de resoluções, para que nós façamos daquele espaço um espaço de reafirmação do Brasil nas suas relações com o mundo e da nossa soberania no espaço interno. Parabéns a todos os membros que chegamos ao final com os novos desafios que o mundo nos apresenta. Obrigada, presidente.